Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, bem-aja pela penhorante anfitrionia com que nos acolhe. Excelências, depois das evocativas e brilhantes intervenções dos três oradores, o que me resta dizer é muito simples e breve. Uma palavra de passado. De passado para evocar, desde a Constituição da República Portuguesa, votada em 1976, na sequência do processo desencadeado em 25 de abril de 1974, o passo particularmente relevante dado no domínio da autonomia político-legislativa ou administrativa das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Honro-me de ter votado, aliás, em clima de unanimidade, aquilo que é um dos pilares da nossa democracia, do nosso Estado de Direito. Aliás, limite material ao exercício do poder de revisão da própria Constituição, constituindo um patamar mínimo e um pilar fundamental, estruturante do Estado que somos. Inicia-se então aí um processo que envolveu sucessivas revisões constitucionais, que acompanhei a vários títulos, ora enquanto Ministro dos Assuntos Parlamentares, ora enquanto líder partidário, nesta última missão, tendo presente um acordo preparatório concluído entre parlamentares de partidos essenciais à obtenção da maioria exigida para a revisão constitucional, passos esses que significaram a vivência e o aprofundamento da autonomia da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira. Foi um processo criativo, um processo, se quiserem, dialético, próprio de um Estado de direito democrático, com aquela dialética e aquelas tensões que enriquecem a democracia, traduzindo-se depois em revisões da Constituição, mas, no entretanto, envolvendo um diálogo com avanços e com recuos entre todos os governos da República e todos os governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, independentemente das suas áreas de origem. As sintonias ou assintonias, as mais das vezes, pouco tinham a ver com a origem dos titulares desses órgãos. Tinham a ver com as circunstâncias económicas, financeiras, sociais e políticas deste longo percurso até ao presente. Penso que, tudo visto e somado, o saldo é muito positivo. Onde, antes da Constituição que nos rege, não existia autonomia política e legislativa, passou a existir. Onde antes desse período não existia a afirmação do primado eleitoral, traduzido nesta Assembleia e na Assembleia Legislativa dos Açores, passou a existir. Onde não existia uma afirmação crescente na definição de políticas públicas a nível governamental, isso passou a ser um facto. Foi um processo complexo,
Aqui está quem o viveu por dentro, aos mais diversos níveis e escalões, e sabe como não foi isento de momentos de júbilo e de momentos de penosidade. Mas a democracia é assim. A democracia não conhece verdades sem momentos de júbilo e de penosidade. A democracia pressupõe como natural e sem drama esse relacionamento, por vezes visto de fora como mais ou menos contencioso. Faz parte da lógica da democracia o contencioso entre os cidadãos e o poder político e as várias instâncias do poder político. Se assim não fosse, viveríamos em ditadura. A segunda palavra diz respeito ao presente. E como me sinto muito, muito feliz por podermos assistir ao lançamento desta obra na véspera da celebração do 10 de junho no Funchal, na Madeira, que o mesmo quer dizer na Madeira e no Porto Santo, em toda a região autónoma da Madeira. Sinto-me muito feliz porque aqui foi dito como esta obra foi precursora, como ela foi inspiradora. Tivemos mesmo a felicidade de contar com um testemunho vivido de quem conheceu pessoalmente o autor, o que só revela como as continuidades superam, por vezes, as rupturas. E como as rupturas ganham outro sabor quando descobrimos que elas têm alguma continuidade. Também foi muito feliz a associação deste momento à evocação dos 6 séculos da descoberta da Madeira e do Porto Santo. Porque também aí há uma continuidade. Há uma continuidade feita de rupturas, muitas rupturas. A primeira ruptura que foi a descoberta das terras. A segunda ruptura que foi aquele momento de hesitação no relacionamento entre as duas terras descobertas. O terceiro momento que foi o da sucessão de gerações, primeiro, diríamos hoje, continentais, depois de povos vindos de muitas culturas e civilizações, de vários continentes, a enriquecerem a região autónoma da Madeira. E depois ainda esse vai-vem de chegada e de partida e de regresso, que é uma das riquezas desta região. Presente que se encontra por todo o mundo e em especial em algumas latitudes e longitudes. Que feliz esta coincidência. Porque tem a ver com aquilo que é fundamental na Portugalidade, mas também no espírito próprio, autónomo do povo madeirense. Porque tem a ver com a universalidade ou universalismo que são próprios da Madeira e de Portugal. E depois, uma última palavra de futuro. O futuro nunca está encerrado. Mas uma coisa sabemos nós, e aqui foi dito de forma lapidar: Portugal só é o que é porque a Madeira e os Açores existem e são como são. E são como são em democracia. Mas também a Madeira e os Açores só são o que são porque são Portugal. Senão seriam outra realidade. Não seriam aquela que nós conhecemos e que nós apreciamos. E, portanto, Açores e Madeira fazem falta a Portugal como um todo, como esse todo português faz falta aos Açores e à Madeira. E isso é talvez o mais importante quando se debate o circunscrever ou não, e em que grau, e até onde e como a autonomia destas regiões. Há limites que decorrem da própria natureza das coisas. E dentro deles há uma imaginação e uma criatividade que fazem com que seja impensável não só haver recuo na autonomia,
com ela não poder corresponder a desafios crescentes do ponto de vista económico, social, cultural e político, mas também haver a noção de que essa criatividade tem de ter presente a natureza daquela relação inscindível que nos faz sentir-nos mais portugueses na Madeira, mais portugueses ainda nos Açores, e aos madeirenses e aos açorianos sentirem-se tão portugueses como se sentem em todos os momentos da sua história. Aqui passei, e este é um exemplo que vale o que vale, aqui passei momentos que coincidiram com certames desportivos ou com instantes culturais significativos para o todo que somos. E foi impressionante ver nas ruas, quebrando mesmo o protocolo de algumas cerimónias solenes, a forma como aqui no Funchal, mas tenho a certeza por toda a Madeira e por todos os Açores, se encontrava o mesmo espírito e a mesma solidariedade. A mesma solidariedade com a qual os continentais encararam sempre a autonomia da Madeira e dos Açores. Sem uma dúvida, sem uma hesitação, sem uma angústia, figurando bem aquela unanimidade dos deputados constituintes nos anos 75 e 76. Quer isto dizer que não há passos a dar? Sabem bem como o Presidente da República não tem intervenção no domínio da revisão constitucional. Quer isto dizer que não há questões no plano político, legislativo, administrativo, económico, financeiro, sempre em equação, ou seja, sempre em tensão criativa? Certamente que não. E como é sinal de democracia haver essa tensão criativa? Seria mesmo estranho que neste particular, como noutros na nossa democracia, no próprio poder local, que quem tem de representar determinado tipo de interesses em termos de manifestação, de sentir popular ou eleitoral, o não fizesse. Isso acontece nas várias instâncias do poder, cada qual recebendo para o efeito a legitimidade adequada. É natural que assim seja. E é natural que não haja convergências fáceis à partida, porque os títulos de legitimidade são diferentes. Mesmo quando a vivência dos titulares, e aqui foi recordado, é uma vivência de adesão profunda e de compreensão efetiva daquilo que está subjacente às reivindicações dos titulares de outros órgãos. É não conhecer a Madeira ou os Açores para não perceber a premência de problemas que são apresentados com premência. Mas essa é, repito, a riqueza da democracia. Sem dramas, sem angústias, sem crispações. A não ser as crispações que decorrem de cada qual cumprir o seu dever. O dever de representar aqueles que considera que deve representar com o título de legitimidade que lhes assiste. E eu, como Presidente da República Portuguesa, também aqui me sinto muito feliz. Sentir-me-ia infeliz se cada qual não cumprisse a sua missão constitucional e política, aquela para que se encontra titulado e legitimado. E que assim seja feito, e que os debates sejam efetuados no plano político, legislativo, económico, social, da revisão constitucional, com imaginação, com criatividade, com o contributo dos que são titulares, com o contributo dos que foram titulares, com o contributo dos que serão titulares, porque a democracia não se cristaliza num momento, ninguém é eternamente Presidente da República, nem Presidente da Assembleia da República, nem Primeiro-Ministro, nem Presidente da Assembleia Legislativa, nem Presidente do Governo Regional.
todos passamos, e isso é salutar em democracia, e como é bom que se vá recriando aquilo que nasceu em 1976. Como isso é salutar para a democracia. Bem-aja o autor desta obra fundacional, bem-ajam aqueles que aqui a apresentaram, bem-ajam aqueles que nos acolhem aqui, governantes regionais, fiéis àquilo que é o seu título de legitimidade e as suas legítimas aspirações, bem-aja o povo madeirense, esse povo madeirense que integra o povo português como um todo, com as suas especificidades, mas nunca deixando de ser tão português quanto o resto dos povos portugueses, aqui e lá fora. Que momento bonito de espírito, de autonomia reivindicativa madeirense, que momento único de afirmação da nossa Portugalidade. Muito obrigado.